Relatório. Agradeço, senhor presidente. Quero, em primeiro lugar, parabenizá-lo, como sempre, pelas manifestações no plenário, pelos trabalhos, e dizer para a sociedade que Vossa Excelência realmente é uma referência em muitas áreas, mas particularmente na área social aqui no Senado Federal. Muito obrigado, senador. Parabéns, senador Paulo Paim e amigo Paulo Paim. É um projeto, como foi colocado, do senador Eduardo Girão, né? O projeto conceitua a violência sexual e o enfrentamento à violência sexual, nos termos do seu artigo 2º. Conforme o dispositivo, violência sexual constitui-se como a prática regular ou não, por pessoa adulta, de atos direta ou indiretamente libidinosos ou de intencionalidade sexual, que possam ser sofridos como tais pela vítima com idade inferior a 18 anos, ainda que esta seja capaz de entender o caráter criminoso desses atos. A proposição, no inciso seguinte, descreve o enfrentamento à violência sexual como conjunto de atividades e instituições da família, da sociedade e do Estado, sob a coordenação desse último, para prevenir por educação ou por repressão a violência sexual. Em seguida, nos artigos 4º e 5º, o PL dá as diretrizes que devem ser seguidas pelo governo federal a fim de constituir os meios necessários à criação de um banco de dados e pesquisas a respeito do tema violência sexual contra crianças e adolescentes, bem como sobre o mapeamento dos resultados dessa política de enfrentamento, assim como determina o registro de boas práticas realizadas nesse âmbito. O artigo 6º descreve a política educacional a ser adotada pela União, Estados e o Distrito Federal com a finalidade de evitar a incidência de violência sexual e seu reconhecimento por parte das vítimas e dos profissionais que atuam próximos a elas. O artigo 7 traz a previsão de que qualquer pessoa que tenha testemunhado prática de violência sexual contra criança e adolescente deve comunicá-la imediatamente às autoridades que relaciona, policial, Ministério Público, Conselho Tutelar, gestor escolar, gestor hospitalar ou médica. O descumprimento da medida acarreta a pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. E é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta morte. Por outro lado, quem tomar conhecimento, sendo agente público ou não, e deixar de adotar as providências necessárias, incorrerá na pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. O artigo 8º dá à autoridade judicial o poder de arbitrar o valor indenizatório a ser pago à vítima pelo sentenciado. Em seguida, o artigo 9º altera 12 dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a saber, a inclusão no artigo 56 de que dirigentes de estabelecimentos de ensino reportem ao Conselho Tutelar, além de maus tratos, também indícios de violência sexual. Da mesma forma, inclui-se no artigo 70A a previsão de que as políticas públicas incluirão meios de assegurar a observância e a dignidade sexual de crianças e adolescentes. As alterações nos artigos 88, 136 e 208 vêm no sentido de explicitar o tema da natureza sexual no que se refere à proteção das vítimas de violência. Já as modificações estabelecidas nos artigos 238, 241, 241A, 241B, 241C e 241D aumentam as penas mínimas e máximas para os crimes ali tipificados. A cláusula de vigência, enumerada indevidamente como artigo 1º, determina que a lei resultante do projeto entrará em vigor na data da sua publicação. Análise. Está de acordo com toda a legislação pertinente à apresentação de projetos de lei, louva-se a boa intenção de se mobilizar as forças
sociais para o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, e a proposição investe o poder público de meios para enfrentar a traumatização de crianças e adolescentes. Por isso, tudo julgamos procedente a iniciativa de aumentar penas com a finalidade de apontar a intolerância do poder público com práticas que põem em risco o futuro da infância e adolescência. Saudamos a iniciativa também quando ela estabelece a criação de um banco de dados, aprimorado, medida crucial para que sejam elaboradas políticas públicas mais eficazes na proteção de crianças e adolescentes. É necessário, entretanto, corrigir a numeração dos dispositivos contidos no projeto, redigidas com imprecisão. Seria um lapso no texto do projeto em análise, atendendo a pedido do próprio autor da matéria. Corrigimos a redação do inciso 1º do artigo 2º, acrescentando-lhe a palavra não, sem a qual a redação não faz sentido. Ante o exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei número 2892/2019 com a seguinte emendas. A primeira delas, renumere-se no projeto de lei 2892/2019, artigo 4º, como artigo 3º, e assim sucessivamente até a cláusula de vigência, atualmente designada como artigo 21, que passa a ser o artigo 9º. A outra emenda desce ao inciso 1º do artigo 2º do projeto de lei 2892 de 2019 a seguinte redação: artigo 2º. Para os fins desta lei, considera-se violência sexual como a prática, regular ou não, por adulto, de atos direto ou indiretamente libidinosos ou de intencionalidade sexual que possam ser sofridos como tais pela vítima com idade inferior a 18 anos, ainda que esta não seja capaz de atender o caráter criminoso desses atos. É o parecer, senhor presidente. Sim, é o parecer e o voto, senhor presidente. Eu só faço uma correção, que eu, no início do meu relatório, mencionei Eduardo Girão, senador, também muito ligado a esta área, obviamente, mas a autoria do projeto de lei é do senador Stevenson Valentim. Né? Obrigado. É um projeto muito importante que institui a Semana Nacional da Pessoa Idosa, e devemos todos dar atenção para esta idade, né, que mais pessoas, cada vez mais, felizmente, vêm se tornando idosas no Brasil. Então, o senador Marcelo Castro apresenta o projeto de lei para disseminar conhecimento dos direitos, garantias, divulgar informações, conscientizar a população, propagar informações, sensibilizar, contribuir para o protagonismo da pessoa idosa, valorizar a prática da atividade física, lazer, educação, cultura, né? E tudo isso, né, coloca princípios nesta área, no artigo 2º, sempre colocando respeito, igualdade, né, acesso à educação, direitos. No artigo 3º, o senador Marcelo Castro ilustra atividades que podem ser desenvolvidas a critério do poder público, né, e faz coincidir a vigência da norma em que se converter a proposição com a data de sua publicação. Na justificativa, ele argumenta que, por meio da conscientização e da ação, construiremos uma realidade em que o idoso tenha uma imagem positiva, que goze de dignidade e que tenha seus direitos assegurados. Todo projeto de lei
está de acordo com a legislação pertinente para apresentação em termos de constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa, um pequeno reparo consistente no aprimoramento da articulação entre o caput do artigo 3º, que prescreve que poderão ser desenvolvidas as seguintes atividades, e o respectivo inciso 2º, que principia, soando redundante com a fórmula realização de atividade. Louvamos a iniciativa. É muito importante, na minha ótica, termos dias nacionais ou semanas nacionais para o desenvolvimento de objetivos específicos e termos uma semana nacional voltada para a pessoa idosa, em que se debate tudo aquilo que essa população precisa. Considero de extrema importância envolver a sociedade toda nessa discussão. Então, nesse sentido, né, o voto é pela aprovação do projeto de lei, né, com a seguinte emenda, como eu mencionei agora há pouco, desse artigo ao artigo, tem até um erro aqui, ao do artigo, desse é o artigo 3º do projeto de lei 4253/2019, a seguinte redação. Artigo 3º. A critério do poder público poderão ser estimuladas e desenvolvidas as seguintes atividades. Aí só pegando o inciso 2, palestras, debates, seminários, cursos e eventos, né, entre outros eventos de caráter educativo e de saúde. O artigo 4º, iluminação de prédios públicos com luzes de cor branca ou branco-azulada para representar a data. Então, este, senhor presidente Paulo Paim, é o relatório pela aprovação e enaltecer a iniciativa do nobre senador Marcelo Castro, médico psiquiatra e com uma grande atuação nesse Senado Federal também. Há pouco eu li o relatório do item número 7, de autoria do senador Stevenson Valentim, e lendo, eu fiquei na dúvida sobre a inclusão de uma palavra que foi objeto, inclusive, de uma emenda. Então, para esclarecer bem o assunto, não é um problema com o projeto, é só uma palavra, mas que influi decisivamente na emenda. Então, eu pediria a vênia de Vossa Excelência para retirar de pauta e não colocar em discussão e votação, e semana que vem voltar. A pedido do relator, nós retiramos de pauta para que haja uma correção. Eu quero esclarecer que me parece, eu não li o projeto do senador Girão, mas ele procura incluir a dispensação da cannabis pelo sistema SUS e com as restrições que a senadora Mara Gabrilli colocou, e com dificuldades. O que nós estamos propondo, e já está lá na CAS, se não me engano, Comissão de Assuntos Sociais, é justamente a organização da produção ao consumo da cannabis medicinal. Porque, de fato, o que não pode acontecer é, no drama das famílias, as famílias, cada uma, ser autorizada a plantar e a produzir. Aí não dá certo, porque tudo isso tem que ser dentro de técnicas, de regulamentos adequados. E a gente quer a pesquisa também das universidades. Então, medicinal. E eu nunca uso a palavra maconha. Eu sempre uso a palavra cannabis medicinal. Agora, então isso vai ser objeto de debate, obviamente, também, né? Ontem nós conversamos também com o senador Girão, mas eu penso que essa reunião de hoje foi muito esclarecedora, né? Quer dizer, o depoimento da senadora Mara é um depoimento, assim, incontestável, né? E essa questão, assim, de que pode fazer mal, até a senadora Zenaide está aqui, é médica, né? Qualquer medicamento pode fazer mal. Faz bem para uma pessoa e faz mal para outra pessoa, né? Então, por isso que tem que ter uma prescrição médica e um acompanhamento médico. Eu sempre cito, o meu filho também tinha problemas de epilepsia.
e ainda toma medicamentos, apesar de já ser bem adulto, né? E quando era jovem, nenhum medicamento, criança, né? Porque ela estava com 5 anos, nenhum medicamento fazia efeito. Não estamos usando a cannabis, porque naquela época nem se discutia a cannabis. Mas ele toma até hoje, bem adulto, continua tomando medicamento. Mas o que acontecia naquela época? O médico prescrevia uma medicação, a gente aumentava o nível até chegar e dizia, não deu certo, porque os efeitos colaterais diminuíamos, íamos para outro, mas sempre com uma interação, um diálogo com o médico, né? Então, a prescrição médica é fundamental. E o que o Fabiano Contarato e o Alessandro Vieira colocaram dessa vigilância, dessa autorização, agora isso tem que ser discutido, não, porque lá em Toledo, até nós falamos isso, tem uma empresa que faz também de uma outra maneira, né? Está produzindo, né, o composto e tudo. Agora, isso, então, vamos discutir para ver, né? Porque o que a gente quer, no fundo, e que tem que nos orientar nesse debate, lá em Toledo, a parte sintética, é que as famílias sejam bem atendidas e as crianças sejam bem atendidas com organização, com segurança, né? E que as coisas aconteçam e que haja, logicamente, um controle da sociedade em cima de tudo isso. Então, eu só quero parabenizar Vossa Excelência, dizer que acho que o debate, os relatos foram muito bons e nos esclareceu e, eu diria, nos engrandeceu bastante também. Doutor Flávio.